Seja bem-vindo a mais um programa Aconselhamento Bíblico da nossa TV, a IPP TV, a nossa TV missionária. Este mês nós estamos com uma nova série, a série Lidando Biblicamente com a Ira. Nós vamos então avançar um pouco mais hoje com a participação do meu colega, pastor Robert Mota. Pastor Robert é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Lapa e eu gostaria de então cumprimentar o Robert. Boa tarde. Boa tarde, reverendo. Muito obrigado pelo seu retorno e por estar nos servindo com um tema tão relevante para todos nós, o tema da ira, né? Um problema que é de todos nós, Nós falamos daquilo que temos. Exatamente, exatamente. Eu até estava brincando com ele, né? Nós dois, como não temos problema com a ira, então estamos falando um programa com a ira, mas simplesmente para brincar, realmente é algo que atinge a todos nós, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Mas nós temos a palavra de Deus que nos dá sabedoria, nos dá direção, nos orienta. Na semana passada, então, nós iniciamos o tema Lidando Biblicamente com a Ira. Eu gostaria de pedir ao pastor Robert que, de forma breve, para aquelas pessoas que não tiveram condições de participar do primeiro programa, nos desse aí um breve resumo do primeiro programa. Pode ser, pastor? Pode ser, vai ser um prazer. Então, meus queridos, nós começamos usando uma citação bem interessante do Robert Jones, quando ele diz que a ira é um fio sempre presente no tecido de nossa humanidade caída. Como pecadores, nós passamos a viver uma vida que tem o desejo de fazer o mal. Se Cristo não estiver em nós, nós vamos fazer aquilo que agrada a nós mesmos e não agrada a Ele. E por conta disso, nós podemos nos irar. E a ira, de fato, é algo que temos que lutar constantemente como um pecado. Então, nós colocamos dentro das definições de ira, algo muito difícil, inclusive, de ser definido biblicamente, porque você não tem uma definição clara. Nós mostramos que, na Escritura, que nós temos são exemplos. Deus mostrando exemplos, Cristo nos mostrando exemplos, mas através desses exemplos, o que nós vemos é, de fato, a Escritura apontando que isso é um pecado que deve ser deixado na vida daquele que agora é revestido como um eleito de Deus. E trabalhamos um pouco mais também falando que não é simples. Aquela pessoa que desenvolveu a ira como hábito, não é simples para ela deixar de se irar. Ela precisa, de fato, de um acompanhamento bíblico e pastoral, de um bom conselheiro para conduzi-lo através de encontros, conduzi-los biblicamente para vencer a ira. Agora, ela pode ser vencida? Pode, claro que pode ser vencida, mas através da Escritura. A palavra de Deus nos ensina que nós podemos nos irar, mas essa ira que nós devemos ter deve ser uma ira justa, e esse é um problema. Como ter uma ira justa? Nós falamos sobre isso também, e colocamos alguns critérios a respeito disso. A ira justa ela tem que apontar para Cristo, tem que apontar para a causa do Senhor. Alguma coisa que foi contra o nome do Senhor, essa ira ela pode estabelecer. No entanto, outra coisa precisa estar presente, que é eu não vou falar iradamente contra a pessoa que falou o nome do meu Deus em vão, se essa ira for algo que tem a ver com o meu interesse. Agora, se ela tiver o interesse do reino, ok. E um outro critério muito importante, além desses dois, é que essa ira, ela sempre está acompanhada de uma virtude. E nós temos na Escritura os frutos do Espírito. Então, se os frutos do Espírito estão presentes quando eu me iro em relação a algo que foi feito contra o meu Deus, então essa ira poderia entrar dentro do critério de uma ira justa. Então nós caminhamos nessa direção. Eu creio que o programa de hoje nós iremos esclarecer mais com algumas perguntas que virão a respeito de como agora lidar
com a ira biblicamente, que é o tema, de fato, desses programas, né? Obrigado, pastor Robert. Se você tem interesse em assistir o primeiro programa, a parte 1 desse programa, você pode acessar aí o nosso canal do YouTube e digitar Lidando Biblicamente com a Ira, parte 1, e você vai ter acesso a todo o conteúdo que nós discutimos ali neste primeiro programa. Mas, como o pastor Robert bem disse, nós vamos dar mais um passo no intento de ajudá-lo a lidar com este problema, que é um problema de todos nós. E nós queremos, no programa de hoje, então, tentar entender a respeito da fonte, da origem, como é que a ira começa na experiência humana, pastor. O senhor poderia nos ajudar a entender essa questão de onde começa a ira, qual a fonte, por que nós nos enraivecemos da forma como nós nos enraivecemos, qual é a origem, o que está por trás desta ira, no caso pecaminosa, né, quando ela realmente cria raízes e realmente dirige a nossa vida, onde ela começa. É importante, reverendo Alberto, a gente, após ter passado pela definição da ira, a gente tentar compreender como essa ira ela está em nós. Como nós falamos no programa anterior, a ira é desenvolvida. Nós não nascemos com a ira. Apesar de nossa natureza ser pecaminosa e propensa para o pecado, nós não nascemos com a ira. A ira é desenvolvida. E pode ser desenvolvida de diversas formas, né? Mas algumas coisas que, para responder essa pergunta, são importantes nós destacarmos, como algo que não é a origem da ira. Como, por exemplo, nós precisamos entender que a ira ela não é uma força interior, que é algo que eu não controlo. Por mais que eu tenha, talvez, aí, por conta de um hábito desenvolvido, uma prática de uma ira que, às vezes, eu não paro para pensar quando eu vejo, eu já fiz, aquilo nasceu em você por conta de um hábito que você desenvolveu. Mas não é algo que está dentro de você, mas é algo que passou a fazer parte de você. Pastor Robert, isso que você acabou de falar é algo extremamente que nos traz esperança. Eu digo isso porque quando nós lidamos com essa questão na vida, nós somos conduzidos a aceitar e entender que é uma força que é maior do que eu, cujo qual não posso lutar contra. Mas se a Escritura nos ajuda a entender isso e até quebrar esta armadilha, claro, né? Claro. Daquela frase de efeito que diz, olha, é maior do que eu não consigo né, lidar com isso. Isso é verdade. E nós apontamos a regeneração como caminho de transformação. De fato, se Cristo nos transformou, quando Paulo vai nos ensinar lá em Efésios e também em Colossenses que essas questões são parte da nossa natureza pecaminosa e que agora, revestidos como eleitos de Deus, nós devemos deixar de praticar, logo a Escritura deixa claro que é algo que nós vencemos, sim. Então, essa é a esperança. Em Cristo nós conseguimos lidar com a ira. Então, para a gente começar a entender a fonte, a origem, nós precisamos entender o homem como todo. Mas, antes ainda, além de entendermos que ela não é uma força, ela também não pode ser necessariamente... a gente tem uma ideia de que o meio nos influencia. De fato, o meio nos influencia. Sim. Nós temos que entender isso. No entanto, eu posso, apesar do meio, vencer a ira e não me irar. Se meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó se ira, eu convivo com eles, pode ser que eu não seja uma pessoa irada também. Nós demos o exemplo de Josias, né, do rei Josias. Então, necessariamente, não é isso que vai determinar a fonte da minha ira, o meio que eu vivo. Pode influenciar, sim, mas não vai determinar.
E a outra coisa que é importante é que muitas pessoas sofrem, né, com diversos problemas psíquicos. Isso não quer dizer que é desses problemas psíquicos que vão gerar a ira dentro de nós. Então, aonde? Acho que agora a gente consegue caminhar para onde? A Escritura nos mostra que a fonte da vida do homem é o coração. A Escritura nos ensina também que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora nós caímos por conta de Adão, mas Cristo nos regenerou para uma viva esperança. Pedro vai nos ensinar isso lá na sua primeira carta. Nós somos regenerados para uma viva esperança. E agora, nessa viva esperança, nós temos que entender que nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Sim. E nessa liberdade que nós temos de escolha, nós podemos escolher irar-nos ou não. E esse é o ponto. Nós não somos pessoas mecânicas. Nós somos pessoas ativas. E moralmente, como entendo a ira ser parte desse problema moral, moralmente nós vamos, se desejarmos viver o que o nosso coração nos manda, sem Cristo, nós vamos desenvolver a ira. Mas a fonte é o coração. E entender o coração nos leva a compreender como nós funcionamos como pessoas, né? Porque o coração, não o órgão em si, né? A Escritura aponta o coração como sendo o centro do homem, né? E a Escritura mostra o homem não como um ser dividido em corpo, alma e espírito, mas é um homem que tem uma unidade psicossomática, ou seja, ele tem corpo e alma. No entanto, eu não posso separar quando eu vou tratar. Sim. Eu não posso tratar do corpo e esquecer da alma, ou tratar da alma e esquecer do corpo, porque o corpo é reflexo do que acontece na alma, mas o centro de tudo isso é o coração. E o coração é onde estão os meus pensamentos, onde acontece aí as minhas emoções, onde a ira vai ser gerada, e também as minhas ações. Então, se eu entendo a raiz, eu vou não olhar apenas para o pensamento, mas eu vou olhar para a causa do pensamento. E a causa do pensamento é o coração. Se eu entendo o coração como é fonte, eu não vou apenas tentar tratar a emoção raivosa da pessoa, ou a ação raivosa dela. Eu vou tratar o que impulsionou os pensamentos dela para que gerasse essa emoção e também tivesse reação. Então, a fonte do problema é o coração. É lá que nós precisamos averiguar as raízes que levaram um desenvolvimento, uma somatização de problemas que geraram, então, essa ira resultante de coisas que o coração foram produzidos. Por isso que a Escritura aponta que é no coração que deve ser esquadrinhado. E quem esquadrinha o coração é quem? O próprio Deus. A Escritura deixa muito claro isso para nós. Então, a causa real não são as minhas emoções, não é uma força, não é apenas um comportamento e que nos leva a não tratar apenas o comportamento, mas é o coração que impulsiona todas essas coisas. Então, é lá que eu preciso averiguar. Isso é extraordinário, né? O quanto a Escritura vai tão longe, né? Isso. Talvez algumas pessoas se concentrem ou enfatizem mais as emoções ou mais os pensamentos. Alguns talvez enfatizem mais o meio, né? O meio social que influencia. Obviamente, todas essas coisas trazem uma influência, sim. mas realmente, como o irmão bem disse, olhar para o centro motor da existência humana realmente vai ao ponto crucial. Que coisa extraordinária, Pastor Robert, e profunda, né? Que a Escritura coloca para todos nós em termos de como nós podemos olhar para os nossos problemas com a ira. E isso é importante, Reverendo Alberto, porque as nossas crenças nos definem. E as nossas crenças, elas não estão nos nossos pensamentos. Elas estão sendo produzidas no nosso coração. Nós estamos alimentando nosso coração com as crenças que temos. E a partir dessas crenças, nós vamos dirigir
o nosso caminho. E aí que nós podemos encontrar, talvez, aonde nós estamos trilhando, se para perto do Senhor ou para longe dele. Sim. E tentar, então, encontrar aí as raízes, né, que geraram isso, né? Então, acho que é importante nós pensarmos assim. Pastor Robert, dando um passo a mais, depois de ter o conhecimento, né, sermos informados pela palavra de Deus a respeito da fonte do problema, ou seja, da raiz do problema, por favor, nos ajude a como identificar as causas básicas do porquê a gente se ira. Então, essa reflexão bíblica, né, nos é extremamente prática. É verdade. E pensar nessa pergunta sem olhar Tiago, não dá. Então eu vou abrir aqui o texto de Tiago, capítulo 4. Eu acho que Tiago vai nos direcionar bem em relação ao que foi perguntado. Porque Tiago ele vai trazer aqui a origem, né, do nosso problema que acontece lá no coração. Ele vai mostrar aqui para nós, no capítulo 4, eu vou ler aqui. Pastor, antes do irmão ler, eu gostaria de cumprimentar algumas pessoas. Nós temos exatamente agora mais de 300 pessoas acompanhando o nosso programa. Amém, glória a Deus. E eu gostaria de saudar aqui a Wanda Almeida Santos, a Cida Alves, a Nilce Cruz. Wanda, um grande abraço. Eu sei que a irmã tem acompanhado as nossas aulas de aconselhamento bíblico, né, na EBD da IPP. Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria também de cumprimentar o Adilson Nogueira, a Rosineide Menezes, lá de Macaú, Rio Grande do Norte. Um grande abraço. Gostaria de dizer a você, faça a sua pergunta. Nós estamos coletando todas as perguntas do primeiro. Vamos coletar as perguntas deste programa. E o nosso último programa da série Lidando Biblicamente com a Ira será um programa onde nós vamos responder a sua pergunta. A sua pergunta é importante para nós. Não prometemos responder todas, porque nós temos muitas perguntas sendo feitas, mas nós vamos selecionar aquelas que conseguem abarcar, digamos, o maior número de questões, de dúvidas, de temas, de assuntos dentro dessa questão da ira. Então, você é bem-vindo para fazer a sua pergunta e nós vamos estar registrando. Mas, por favor, pastor, desculpe por interrompê-lo. Tranquilo. E nós queremos ouvir aí Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, os versículos de 1 a 3. Também dou as boas-vindas a você, meu querido ouvinte, que tem nos acompanhado. Olha o que diz Tiago 4. Para a gente entender essa pergunta, vamos olhar essas palavras descritas aqui na revelação de Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam da nossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Veja, ele começa fazendo uma pergunta. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? Uau. Ele vai lá no fundo. Exatamente. De onde procede? A gente acabou de falar do nosso coração. E na sequência ele vai responder. Ele vai também perguntar: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E aonde estão esses prazeres? No nosso coração. Sim. E nós, como seres humanos, nós desejamos que as questões que nós amamos, elas sejam de fato realizadas. Então, veja, desejos e prazeres que guerreiam dentro de nós é um problema. Outra coisa, o texto está dizendo que os nossos desejos ou vontades não dominantes, que não satisfazem aquilo que nós tanto almejamos, vão levar a uma insatisfação. E essa satisfação pode ser
resultado de uma ira. Porque eu não tenho o que eu desejei e por isso eu vou me irar. Porque eu quero. É como a criança, né? Quando você está passeando com a criança, né, no shopping, principalmente, né, nós que temos filhos, papai, eu quero aquilo. E aí você diz, mas papai não pode te dar. A gente já conversou antes de sair de casa. E ele insiste e começa a irar-se. Começa a externar aquilo e fazer escândalos. Por quê? Porque nós falamos não a um desejo do coração deles. Como é importante a gente verificar o coração também dos nossos filhos. Mas o texto diz que a nossa ira também surge da cobiça. Sim. Olha o que Tiago está dizendo. Cobiçais e nada tendes. Da inveja. Ele vai dizer, matais e invejais e nada podeis obter. Ou seja, quanto mais você vai tentando alcançar o que você deseja, mais você vai praticando coisas pecaminosas. Você vai tentar e não vai ter. Mas quando você perceber, você já destruiu boa parte de relacionamentos, tanto com o seu próximo, mas acima de tudo com o seu Deus. Então isso é importante, que a raiz da ira, ela está diretamente ligada aos nossos desejos. Nós falamos isso na definição. Eu quero e eu vou lutar por isso. Não importa o que vai acontecer, mas é isso que eu vou buscar. Isso é extremamente real, né? Eu acho que se você tem filhos pequenos, você sabe o que o pastor Robert está falando, né? Eu quero isso, né? Como é forte esse desejo do coração, que realmente faz a gente explodir, faz a criança, né? Eu acho que das grandes pontos para a gente entender um pouco são os filhos, né? Quando eles não têm aquilo que eles querem, e como a palavra de Deus ela vai tão no ponto, né? Quando ela menciona aquilo que o irmão leu, a cobiça, a inveja. Quantas coisas acontecem por causa de cobiça e inveja? Sem dúvida. E por isso que é importante a gente se conhecer. Porque muitas das vezes nós somos os nossos próprios ídolos. Nós queremos que as coisas funcionem conforme aquilo que cremos. Nós queremos que as coisas sejam direcionadas conforme aquilo que nós entendemos ser assim. Já viu aquela pessoa que, olha, é uma pessoa ótima de se lidar, mas não vai contra ela. Se ela falou que é aquilo, então faça aquilo. Mesmo que ela esteja errada, faça, porque senão ela vai se irar. Ela é excelente, mas não pisa no calo, não. Justamente isso. Mas espera aí, então nós temos um problema aí. Temos um problema, Eu não posso com caminhar certeza. na direção de alguém que não entende o não. Exato. Que não entende que ela não é perfeita. Sim. Não podemos caminhar nessa direção. Mas nós vemos ira aí. Sim. Muitas das vezes nós vemos ira aí. Por quê? Porque nós precisamos lidar com o nosso rei, com o nosso trono. Nós queremos, muitas das vezes, estar no trono, no lugar do Senhor. Tirar Deus do trono e sentar no trono para que as minhas decisões, as minhas vontades sejam realizadas. Mas quando nós tiramos Deus do trono, nós caímos. Porque é Ele que direciona nossas vidas. E nós temos que descer do trono para que possamos adorar o Deus, o Rei do trono, o Rei do universo. Então, entender as nossas vontades são importantes, que muitas das vezes é onde acontece a ira. Nossa, isso que você colocou agora me faz pensar, né? Me fez pensar. Lidar com a ira, reconhecendo que nós estabelecemos coisas para satisfazer o nosso coração, ou seja, nós brincamos de ser uma espécie de um rei, e quando as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que eu planejei, aquilo que eu estabeleci como meta não é satisfeito,
como a palavra de Deus nos mostra isso de uma forma... Isso é forte. É bem forte. Por isso que hoje, né? Hoje não, né? Desde da queda, o grande problema nos relacionamentos é justamente a fala. O celular aqui está querendo participar também. Deixa eu desligar aqui. Só um minutinho. Então, veja, desde a queda, nós temos problemas de relacionamento. E começou lá, né? Sim. Com o relacionamento entre Adão e Eva. Sim, né? sim. Então, desde lá, nós temos o problema do relacionamento. E hoje, quando nós aconselhamos casais, nós vemos que a maioria dos problemas se encontram na fala. Na forma como falam um com o outro, na forma como lidam um com o outro. Então, veja, a ira está muito direcionada a isso. Às vezes, né, você já sentiu isso, né? E talvez você de forma torpe, porque é essa forma como a palavra fala, que nós não devemos falar com palavras torpes, né? Paulo vai dizer isso lá em Colossenses. Nós falamos algo contra a nossa esposa, né? Contra os filhos. Como, por exemplo, vamos pensar aqui. Talvez já aconteceu contigo. Comigo já. Sai do trabalho, depois de um dia cansativo. Sim. Você sai do trabalho, cansado, e você começa a pensar durante o caminho que você pega ali da marginal, lotada, eu vou chegar em casa e eu vou ter a minha esposa me esperando com aquele jantar gostoso. Ela vai pedir para eu ir tomar banho e vai me esperar. Meus filhos vão estar todos tranquilos para me abraçar e deixar com que eu descanse. Aí, quando eu chego em casa, o negócio está de perna para o ar, né? Então, a esposa não preparou nada, os filhos querem a sua atenção, não querem deixar você descansar, quer pular em cima de você, quer pular com você, quer brincar com você, e o que você quer é apenas sentar, descansar, assistir o seu programa, navegar no celular. E, às vezes, por conta disso, e por aquilo que você viveu durante o trabalho, você vai proferir uma palavra ou outra, mesmo de forma tranquila no proferir, mas profunda no atacar. Sim. E você acaba atacando a esposa, atacando o filho. Por quê? Porque eu estou no trabalho, é eu que trago a comida para casa, é eu que faço isso e vocês me recebem desse jeito. Por que não do jeito que eu sonhei? Por que não do jeito que eu idealizei? Mas a gente, ao proferir, a gente não para perguntar como foi o dia da esposa, como foi o dia dos filhos, se tudo aquilo está daquela maneira, porque de fato eles tiveram dificuldades durante o dia. Não, mas eu quero que as coisas funcionem da forma como eu pensei, da forma como eu imaginei. E aí que nós vemos o grande problema aí, desde a queda, né, do relacionamento e da forma como nós falamos e conversamos com o nosso próximo. E nós acabamos aí ferindo, atacando. Então, nós precisamos entender isso, né? A causa da ira está, como o Tiago diz, ligada às nossas vontades, às nossas contendas, aquilo que foi tirado de nós. Sim. As frustrações que nós temos diante do que nós sonhamos. Sim. Né? Então, está ligado a isso. Pastor Robert, o irmão já colocou a questão da fonte, né? De onde ela se origina, como nós identificamos as causas básicas, né? E, citando o texto de Tiago, que é extremamente preciso e profundo, né? Para revelar os desejos do coração. Mas qual o caminho para vencer, pastor? Eu acho que está todo mundo esperando isso, né? Me fala, pastor, 7 passos para vencer a ira. Sim. 10. Eu acho que eu vou ter que dar uns 30. Mesmo assim, nós não vamos conseguir. Porque esse é o ponto. O passo não ajuda ninguém. O que nós precisamos é de uma caminhada segura naquele que é o Senhor da nossa vida. Sim. Então, se nós formos regenerados, nós precisamos caminhar com Cristo. Nós só vamos vencer se nós caminharmos com Cristo. Porque uma pessoa que está com o problema da ira, ela não está com Cristo. Esse é o ponto. Ela não está com Cristo. E veja como isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque a Escritura,
ao apontar a ira como pecado que deve ser deixado, ela está mostrando que a pessoa que pratica aquele pecado, ela está praticando uma vivência longe de Cristo, longe do Senhor, mas vivendo nos caminhos dela e não nos caminhos do Senhor. Então, é isso que às vezes nós não paramos para pensar. E quando a pessoa ela está nessa prática, ela não está no caminho do Senhor. Ela pode ser uma pessoa regenerada, sim, e nós entendemos isso, e essa é a esperança, nós entendemos isso. Mas pode ser que na caminhada da santificação, que nós falamos no programa anterior, talvez ela fraquejou, talvez ela caiu, talvez ela parou de percorrer o caminho dela, como Hebreus mostra para nós, por conta do pecado que ela permanece e insiste em desenvolver. Por mais que ela tente vencer e ela não tenha conseguido, a direção é caminhar com o Senhor. Mas, lógico, é fácil falar, mas não é simples viver. Sim. Eu entendo isso. Então, uma das coisas que nós precisamos é caminhar com pessoas que nos ajudam nessa direção. Então, um bom conselheiro bíblico vai trazer aí esperança e mudança bíblica. Mas o caminho todo nosso é o arrependimento. A Escritura nos ensina que nós temos que confessar e deixar o nosso pecado. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então nós temos que entender também, reverendo Alberto, que aquilo que Cristo fez na cruz, ao morrer e derramar o seu sangue, o sangue dele não está esgotado, não secou. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. E ele está sempre pronto para nos perdoar. Sim. Aqui ainda em Tiago 4, lembrei aqui agora, no versículo 6, olha o que Tiago vai dizer também. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Ou seja, existe uma graça que é uma graça perdoadora, que nos assiste por meio da misericórdia de Deus. Então eu posso confessar, mas esse confessar não é um confessar acompanhado de um remorso, mas é um confessar acompanhado de um arrependimento, porque remorso e arrependimento são duas coisas totalmente diferentes. Sim. Remorso é quando eu reconheço, olha, eu de fato errei, né, mas ok, e eu não caminho em direção ao perdão. O arrependimento é de fato a mudança, né, de atitude, né, é você voltar para o caminho que você saiu. Isso é arrependimento. Então, existe uma graça que pode nos assistir. E essa graça é a graça perdoadora do nosso Cristo Jesus, que está sempre pronto a nos ouvir e a derramar o seu perdão sobre nós. Porque aquilo que ele fez na cruz, o sangue que ele derramou na cruz, foi de fato operar em nós o perdão dele, tanto do passado, como do presente, como do futuro. O que nós precisamos fazer é, de fato, confessar. E essa confissão, ela deve ser acompanhada de um reconhecimento do problema do pecado, né? Que nós entendemos que a ira é um pecado, é o reconhecimento. É você chegar diante do Senhor confessando a Ele, mas como Mateus 18 vai nos ensinar, também confessar o seu próximo, aquele que você feriu. Porque a ira não é necessariamente apenas contra Deus, mas é contra o seu próximo. Sim. E a ira, aquele que pratica a ira, ele está justamente caminhando o contrário do amar a Deus para amar o próximo. Ele está caminhando ao contrário disso. Então, é importante nós entendermos isso também. Um outro texto que eu quero aproveitar aqui e citar, Hebreus 4, versículo 16, ele vai dizer: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha o que o autor aos Hebreus está dizendo. Nós temos que nos achegar confiadamente. Sem fé nós não vamos conseguir. Sim. Muitas vezes o nosso confessar, ele não é numa fé vívida. Logo, eu peço perdão a Deus, mas sem confiar lá no fundo que Ele me perdoou. Talvez você já deparou com pessoas assim, mas
pastor, eu não sei se Deus é capaz de me perdoar. Como não? Claro que Ele é. E Ele já fez isso. Talvez você que não tem sido capaz de se perdoar. Esse é o ponto. Ele está dizendo muito claro que eu posso me achegar a Ele, mas tem que chegar em fé, confiadamente, diante dEle, para que eu receba do trono da graça a misericórdia. E essa misericórdia vai ser para o socorro em ocasião oportuna, ou seja, vai ser para socorro em todo o tempo. Então, muitas das vezes o que acontece com a pessoa que já desenvolveu esse hábito é que ela, ao achar que o Senhor não perdoa, é porque ela não está se perdoando por aquilo que ela fez. Mas a Escritura é muito clara ao dizer para nós, isso é uma esperança, que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está se condenando é você. Cristo não está te condenando. Ele já te perdoou. Agora você precisa trabalhar para você desfrutar desse perdão que Ele concedeu diante do trono da graça. Esse é o ponto. Então, como vencer, né? Como vencer essa ira, né? Que foi a pergunta. Se arrependendo. Para se arrepender eu preciso reconhecer que pecado de fato, que a ira de fato é um pecado, eu preciso reconhecer isso. Confessar a pessoa que eu ofendi. E aqui talvez seja algo interessante nós lembrarmos que a pessoa que tem ira, ela tem a ira. Tem pessoas que vão ter uma reação de extravasar a ira e outras que vão ter uma reação de conter a ira dentro de si mesmo, ocultar essa ira dentro de si. Então, existe esses dois tipos, uma pessoa que vai extravasar e outra que vai conter. Para ambos, o problema está no coração. Para ambos, a solução está no arrependimento, na confissão. E também, não apenas confessar diante de Deus, mas confessar ao próximo. Mesmo aquele que não proferiu nenhuma palavra, não externou isso, só deixou isso dentro de si, esse também. Porque nesse confessar, ele poderá talvez ter uma ajuda para não internalizar os problemas, mas abrir-se para que as pessoas entendam o porquê que ela se tornou insatisfeita com uma ação proferida por outra pessoa, né? E vai poder, então, ajudar. Mas, em resumo, arrependimento, confissão de pecados, perdão. Pastor Robert, você tocou num ponto, né, nessa transição aí para nos dar esta orientação bíblica a respeito do caminho para vencer a ira, numa situação que eu acho muito importante. Obviamente, eu acredito que o ponto central que o irmão colocou, justamente o arrepender-se, o reconhecer que tem um problema com ira e então dar passos, né, na sua vida de santificação. Mas existem pessoas que têm problema com a ira e não conseguem enxergar que ela tem um problema com a ira, que é uma pessoa irada, explosiva, enraivecida. Você colocou lá na frente, ou lá antes da sua palavra, esse componente assim de pessoas, né? Um conselheiro bíblico, ele estaria orientando, direcionando essa pessoa para estar com outras pessoas. Eu queria que o irmão falasse um pouco a respeito de como essas pessoas podem realmente encontrar na comunhão dos santos, digamos, uma ajuda. E aí eu me lembro de uma história que Paul Tripp conta no livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, que ele era a única pessoa que não sabia que ele lutava com ira, né? Ele até chega a dizer no livro, ele menciona, né, uma fala, uma conversa que ele teve com a esposa, quando ele disse, olha, 95% das pessoas da igreja, das mulheres da igreja, amariam casar com um homem como eu. Né? Até coloca isso dizendo,
O que é que vocês acham aí da minha humildade, né? E aí, rapidamente, a esposa dele disse, eu estou nos 5%. Para mostrar a ele que ele era um homem que tinha muitos problemas, um pastor, né? Tinha muitos problemas com a ira, mas ele não enxergava isso. Assim, como é que nós podemos ajudar pessoas que não estão enxergando isso? Eu acho que esse é um ponto interessantíssimo, porque quem desenvolve um hábito, ele não enxerga que ele já está vivendo Que coisa terrível. como um estilo de vida dele a ira. Não sei se já aconteceu isso com você. Comigo acontece, né? Acho que com quase todos os pregadores aí. Você vai naquele dia e você prega e você sai do púlpito falando, nossa, hoje foi maravilhoso, hoje fluiu, hoje foi bênção. Aí você escuta as pessoas falando, pastor, que bênção, que sermão gostoso. Você chega em casa logo esperando o elogio da esposa, fica ali só esperando a esposa. Eu acho que hoje não foi o seu melhor sermão. Como assim? Não foi o melhor sermão? Todo mundo elogiou, eu senti que eu estava... Pois é, mas veja, eu acho que você falhou nisso, você falhou naquilo, somente quando a esposa conhece teologia, né? Como a minha. Acho que você precisava melhorar aqui. E aí você começa a ver que, olha, tem coisas que eu não enxergo. E aquilo que eu enxergo pode me enganar o meu coração. Sim. E aí eu vou entender como algo normal a prática daquilo. Sim. Então, acho que muitas das vezes é isso que acontece. Eu sou uma pessoa que, em todo o meu proceder, eu sou irado. Só que eu não percebo que a forma como eu tenho me irado tem destruído vidas. Porque isso já fez parte de mim. Já é um estilo de vida. Então, eu preciso mudar. E eu preciso mudar. Mas eu acho que a gente pode até aprofundar um pouco mais para chegar nesse ponto aí de estar com pessoas que de fato vão nos levar para próximo de Cristo e fazer com que nós nos enxerguemos como pecadores que nós somos, né? Falho como nós somos. Eu acho que a gente precisa aprofundar até um pouco mais, reverendo Alberto, em relação à ira. E um texto que eu não citei ainda, que eu precisava ter citado, mas eu quero citar agora. Eu acho que é muito importante, que é Mateus 5. Eu quero abrir aqui e quero ler, para não deixar uma palavra sequer, uma vírgula sequer, sem ser mencionada. Olha o que diz aqui em Mateus 5, Jesus, nos versículos 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus, na verdade, ele está igualando o homicídio com a ira. Uau. Olha como isso é profundo. Ele está igualando o desejo de matar com a ira. Porque a ira é algo que mata. Sim. Ela mata relacionamentos. Sim. Ela afasta as pessoas. A pessoa que pratica a ira já como estilo de vida, ela não enxerga isso, ela vai desenvolver uma certa repulsa das pessoas contra ela. Porque como é possível estar do lado de alguém que age assim? De alguém que faz assim? Né? Então, veja como isso é mais profundo. E João, lá na sua primeira carta, ele vai dizer também. Ele vai dizer que aquele que odeia o seu irmão, ele é considerado como alguém que de fato mata. Ele vai dizer isso lá. Então, assim como Jesus colocou no mesmo pé de igualdade a ira com o homicídio, João também vai mostrar isso para nós. Vai mostrar que, de fato, aquele que odeia, ele está matando também. Então, isso é muito profundo. E pensar nisso é justamente tentar e compreender como nós devemos ajudar, então, essas pessoas.
né? Como nós podemos ajudar essas pessoas. Então, eu acho que um bom texto para isso é Colossenses capítulo 3. Eu quero ler o texto e aí depois, me permitindo, eu acho que ainda nós temos tempo, né? Sim, temos. Eu quero trazer algumas orientações. Sim, por né, favor. para os nossos ouvintes, para aqueles que de fato estão lidando com esse problema. Então, Colossenses capítulo 3, ele vai trabalhar a dinâmica da mudança, não a mudança de comportamento, mas a mudança do coração. Sim. É lógico que resultante da mudança do coração estará o comportamento. Mas é importante nós olharmos aqui a forma como Paulo vai construir o texto a partir do versículo 1. Ele vai mostrar, olha, dos versículos de 1 a 4, ele vai mostrar assim, ó, se nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, nós precisamos fazer o quê? Buscar as coisas do alto. E ele depois vai dizer, não só buscar, mas pensar também nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. E aqui ele não está fazendo uma separação para vivermos dentro de uma redoma só com pessoas cristãs. Porque nós estamos no mundo, nós vivemos nesse mundo caído, mas nós temos que influenciar esse mundo caído. Mas como nós vamos nos comportar nesse mundo? Buscando e pensando nas coisas do alto, nas bênçãos celestiais, naquelas que já foram destinadas por Jesus Cristo, na aplicação do Espírito Santo em nós, e aquelas que iremos alcançar como promessa, que o próprio Senhor já fez para nós. Então é nisso que nós temos que pensar enquanto nós caminhamos. E quando nós paramos de pensar, quando nós paramos de olhar para Cristo, o que nós vamos olhar? O que nós vamos pensar? O que nós vamos buscar? Os nossos desejos. Sim. Né? Então ele está dizendo, o caminho do eleito é pensar e buscar as coisas do alto. Maravilhoso. É como se ele te dissesse, o caminho de volta é não olhar para dentro de si, né? Porque a ira tem a ver com a satisfação dos meus desejos, das metas estabelecidas por mim, a forma como você não satisfez aquilo que eu esperava que você fizesse de mim, e aí ele está nos apontando, nos jogando para fora, né? Olhando para o reino, olhando para as coisas de Deus, para as coisas do alto. Maravilha. Porque, como Paulo diz, né? Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, então eu tenho que viver por meio dele, não por meio daquilo que eu acho que é bom e agradável aos meus olhos. Porque eu vou errar nisso. Eu estou para fazer a vontade do Pai. Foi para isso que foi para isso que eu fui regenerado, né? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus, diz o nosso catecismo, né? Então, esse é o caminho. Então, ele está nos chamando a atenção para isso. E aí, depois, ele vai dar uma ordem. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele vai colocar uma lista aqui. Entre elas, lá no versículo 8, ele vai destacar a ira. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Veja que todas essas coisas podem estar enraizadas, inclusive, com a ira. Eu iro proferindo palavras. Então, a linguagem obscena do vosso falar pode entrar aqui como um elemento de quem usa aí, infelizmente, a ira pecaminosa, né? E Provérbios tem bastante versículos, né, que apontam para a ideia de que você tem que tomar cuidado com o que você profere com os seus lábios, né? Porque não é esse o caminho do sábio. Depois ele vai trazer aqui, no versículo 12, que nós devemos nos revestir, aqui é o imperativo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, porque nós fomos separados para esse fim, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos, aqui está ligado ao revestir, então se eu estou revestido eu vou suportar quem? Vou suportar o meu próximo, suportai uns aos outros, fazendo o quê? Perdoando mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Ou seja, eu preciso compreender que agora, como eleito de Deus, eu preciso caminhar com Ele. E caminhar com Ele é fazer a vontade dEle. E fazer a vontade dEle é negar a nossa própria vontade.
Jesus vai dizer, aquele que quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a minha cruz e siga-me. Então nós temos que negar as nossas vontades, negar o nosso eu, para viver aquilo que glorifique e agrada o nosso Deus. Esse é o caminho que a Escritura nos ensina e é nessa direção que nós temos que trilhar. Então, nós precisamos entender que, como eleitos de Deus, nós temos que parar de pensar em nós, mas pensar no Senhor e nas coisas que glorificam a Ele. Buscar as coisas que glorifiquem a Ele, porque nós deixamos a nossa velha natureza e nessa santificação, como eleitos de Deus, nós passamos a ser santos, amados, de terna afeto, misericórdia, bondade, longanimidade, benignidade. Então, os frutos de Espírito caminharão juntos. Não esqueçam, a ira é obra da carne. Paulo vai dizer, essa luta que nós temos contra a carne, a ira é obra da carne. O fruto do Espírito não está a ira. O fruto do Espírito é mansidão, é domínio próprio, é uma paciência longa, isso sim. E aí, o versículo 16 e o 17 vai nos ajudar a entender o que deve estar no nosso coração. Ele vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para quê? Para eu instruir e aconselhar mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão ao vosso coração. Tudo no coração. E aí ele vai fechar. Então, tudo o que fizer, seja em palavra, seja ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando eu estou proferindo ira contra o meu próximo, eu estou fazendo em nome do Senhor? De forma alguma, né? Eu estou fazendo em meu nome, na prática do meu pecado, e não na prática de uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso que no nosso coração, constantemente, tem que habitar a palavra do Senhor. E aqui, eu vou, então, seguindo a ideia, ou você quer comentar alguma coisa? Não, por favor, o irmão falou sobre essas orientações finais, sobre como substituir um hábito por outro, né? Que eu acho que seria aí Eu acho que agora a gente poderia dar algumas estratégias, né? Entendendo primeiramente que, como já falamos, que é importante que a pessoa que está sofrendo com isso busque um conselheiro bíblico, porque sozinha ela não vai conseguir. Sim. Porque ela sozinha não tem conseguido ler a Bíblia, ela sozinha não tem conseguido orar, ela sozinha não tem conseguido destinar tempo para desenvolver uma vida espiritual. Então, sozinha ela não vai conseguir. Então, ela precisa de um acompanhamento, né, de um conselheiro bíblico. Né? E hoje está fácil. Né? A gente está aconselhando gente online, né, diversos cantos. Né? Então, a gente pode ajudar também. Igreja de Pinheiros, outras igrejas, outros pastores podem ajudar nessa caminhada. Não só pastores, mas também aqueles que desenvolveram aí essa ideia do aconselhamento bíblico. Tem muitos crentes, né, nessa caminhada. Mas eu acho que, primeira coisa, a gente precisa reconhecer, como já falamos, que a ira é um pecado e confessar. Sim. Então, a primeira coisa que você precisa fazer como estratégia para vencer a ira é reconhecer o seu pecado e confessar. Seja a pessoa ou seja primeiro a Deus e depois a pessoa. Não vá conversar com a pessoa sem confessar diante de Deus, porque senão você vai piorar o problema. Né? Então confesse primeiro, porque quando você confessa, você demonstra um coração contrito, um coração que está disposto a perdoar, a falar com mansidão com o outro. Então faça isso primeiro, confesse a Deus para depois confessar o outro. Depois, também, você precisa entender que você tem que andar com Cristo, como nós falamos. Mas como é andar com Cristo? Sabe aquela musiquinha, minha filha gosta de cantar? Leia a Bíblia e faça a oração? É isso que a gente precisa fazer. Para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos ler a Bíblia e fazer oração. Nós precisamos conhecer o Senhor da nossa vida. Porque quanto mais nós conhecemos o Senhor da nossa vida, menos de nós vamos buscar viver fazendo a nossa vontade. Mas nós vamos buscar fazer a vontade daquele que, de fato, é o Senhor da nossa vida, o que mudou a nossa história. Então, isso é importante. Outra coisa também é aquele ditado que muitas vezes as pessoas falam, né? Veja com quem andas, que eu direi quem tu és. Né? A gente já citou um pouco disso, né? É entender que não é apenas o meio que nos influencia,
mas nós que gostamos de ser influenciados pelo meio. Às vezes nós colocamos isso na cabeça, né? Olha, o meio não me influencia, né? Eu consigo dizer não para as coisas. Mas ele influencia, sim. Mas a grande pergunta é, por que você permanece no lugar que não tem levado você para perto de Deus? Pelo contrário, tem te afastado de Deus e tem feito você desenvolver esses hábitos como a ira. Por que você quer permanecer lá? É você que quer viver lá. É você que quer caminhar com essas pessoas. É você que quer deixar de caminhar com pessoas que te levam para Cristo para viver com esse tipo de pessoas. Então, não é apenas um meio que influencia, mas é eu que gosto de ser influenciado pelo meio. Então, acho que isso é importante nós destacarmos também. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós chegamos a falar isso, né? A forma como Deus ira-se, né, com o seu próprio povo. Nós, olhando, né, o Antigo Testamento, nós vamos perceber que essa ira que Deus profere contra o seu povo é porque o povo começou a se associar com outras nações, a tomar os deuses das outras nações como seus próprios deuses. E Deus vai lá e fulmina aquele povo para mostrar, olha, é somente eu que vocês devem adorar. Né? Então, veja como é muito importante isso, saber com quem nós andamos. Talvez nós precisamos dar um basta nisso para caminhar com pessoas que de fato vão nos levar para o Senhor. Para o Senhor. Eu vou usar esse exemplo, não é um exemplo talvez melhor para isso, mas quando algumas pessoas que vêm conversar comigo sobre, pastor, eu estou querendo namorar com fulano, ciclano e tal, e aí você pergunta, é crente? Ah, mas é gente boa e tudo, né? Então, mas eu vou levar ela para a igreja, né? Achando que você vai conseguir mudar o coração da pessoa. Nós não mudamos o coração de ninguém. Só o Senhor pode fazer isso. Mas por que eu estou citando isso, esse exemplo? Porque, veja, muitas das vezes nós não entendemos que esses caminhos não são os caminhos do Senhor. O caminho do Senhor é que nós venhamos a conviver com pessoas que vão glorificar a Ele também. Nós somos o corpo de Cristo. E os membros do corpo se ajudam e mutuamente caminham em direção ao Senhor. Por isso, eu preciso conviver com pessoas que vão me ajudar a olhar para o Senhor, a caminhar com o Senhor, a glorificar o Senhor. Então, essa é uma coisa que nós precisamos trabalhar, desenvolver, né, na nossa luta contra esse pecado. Então, acho que essa seria algumas estratégias práticas para nós. Teríamos outras, mas como eu disse, não tem como a gente dar aqui 7, 10, 11, 20 passos. Eu acho que não é o caminho. O caminho é saber olhar para o seu coração, desvendar o seu coração, os ídolos que você tem, as suas crenças, trabalhar com eles. Talvez aí seja até algo interessante, anotar. Hoje eu me irei com fulano de tal. Anote o porquê que você irou. O que levou você a externar isso? Anote isso. E passa a analisar o porquê que você agiu assim. Quando você fizer isso, comece a olhar para a Escritura. Você vai ter resposta na Escritura para lidar com essa reação sua. Né? E uma das coisas importantíssimas que nós sempre ensinamos no aconselhamento bíblico é decorar versículo. Porque quando nós decoramos versículo, nós somos lembrados da verdade de Deus antes de agir contra Ele mesmo. Né? Então isso é importante. Então eu creio que são essas algumas orientações que podemos dar, mas é importante o aconselhamento bíblico, caminhar com pessoas que podem de fato te ajudar mais. Porque vão conhecer, vão entender, vão estar diante do seu contexto e vão te orientar à luz daquilo que interpretam do seu coração. Pastor Robert, maravilha. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Por trazer essa palavra tão edificante para todos nós a respeito daquilo que a palavra de Deus fala sobre a origem da ira. E de como a Escritura não simplesmente aponta o erro, mas ela nos ajuda a dar passos, a vencer, a crer, a confessar, a crer que Deus está presente e realmente, de uma forma, dando assim, a renovação
para que nós possamos lutar contra o problema da ira. Isso é uma bênção maravilhosa. Eu gostaria de compartilhar aqui com o irmão, pastor Robert, várias pessoas nos acompanhando. Amém. Gostaria de mandar um abraço para o Francisco Honório, que está nos acompanhando lá de Guaraciaba, no norte do Ceará, minha terra. Você conhece lá? Eu sou de Fortaleza, mas o Ceará é a minha terra natal. Que Deus abençoe, Honório. Um grande abraço. A Wanda Almeida dos Santos, o Reinaldo Santana Moreira, a Márcia Araújo. Tia Márcia, um grande abraço para a tia Márcia, que está acompanhando o nosso programa lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Opa, que Deus abençoe a sua vida. Essa aí tem a segunda bênção, está no Espírito Santo. No Espírito Santo, né? Tu é capixaba? Eu sou do Espírito Santo, eu sou de Nova Venécia, lá no Espírito Santo. Um abraço aí à família e à turma lá de Nova Venécia. Nós temos também irmãos de Arco Verde, Pernambuco, a Rosilene Pacheco. Opa, rapaz, graças a Deus. Então, Edson Marques, que Deus abençoe a sua vida. Nós temos muitas pessoas aqui falando o quanto tem sido edificante esta palavra. E nós queremos desafiar a você que tem sido edificado, que tem sido abençoado, alimentado com a palavra de Deus, falando a respeito de problemas tão presentes na vida de todos nós, na vida de absolutamente todos nós. Nós somos renovados, pastor, com a ideia da santificação progressiva, o quanto nós temos sim esperança para dar passos e podermos crer que Deus pode transformar a nossa vida e nós descansarmos no fato que Deus é justo. Verdade. E que a ira do homem não produz a justiça divina, como diz Tiago, escrevendo a sua carta. Nós queremos, então, te encorajar a estar conosco na próxima semana. Eu gostaria de dar uma palhinha aqui, pastor Robert. Nós queremos trazer, na semana que vem, uma palavra aos pais que lutam com filhos irados. O seu filho tem lutado com ira. O que você pode fazer? O que a palavra de Deus nos dá? Então, nosso objetivo no próximo programa da semana que vem, a parte 3, lidando biblicamente com a ira, é dar algumas orientações bíblicas para pais lidando com filhos irados. Então, eu vou estar aqui, viu, pastor? Opa, um grande desafio, porque quem tem filhos, principalmente filhos pequenos ou adolescentes, ou qualquer que seja, né? Pode até ser já adulto. Lida com este problema. O que a Bíblia nos traz? Quais as orientações que nós podemos obter da palavra de Deus? Então, filhos irados, o que a Bíblia diz a respeito disso no nosso próximo programa. Eu gostaria de novamente agradecer ao pastor Robert, que Deus abençoe a sua vida. Amém. E nós teremos pastor Robert na semana que vem conosco, se Deus falando quiser, a respeito deste assunto, ali, principalmente para pais que estão aflitos, angustiados e precisam realmente de orientação bíblica para lidar com um problema diário, que é a ira dos nossos filhos. Que Deus abençoe a sua vida profundamente. Amém. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham na nossa IPP TV. E eu gostaria então de acabar o nosso programa fazendo uma oração. Vamos orar? Opa, vamos. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos traz esperança em meio aos nossos conflitos, em meio às lutas e guerras que se processam no nível do coração. Sim. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra nos dá direção, a Tua palavra nos confronta, a Tua palavra nos anima, a Tua palavra nos dá vida. Verdade. Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por tanta riqueza que procede da Tua palavra para lidarmos com os nossos problemas mais corriqueiros. E este problema da ira é um deles. Nós louvamos o Teu santo nome e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus muito abençoe a sua vida e até o programa que vem, Aconselhamento Bíblico. Deus abençoe. Um grande abraço.